Pai, nós te damos graças, Senhor. Sabemos que tudo que fazemos nesta vida existe um propósito anelado à palavra de Deus. Pai, quando o céu se abre pela manhã, para que nossas vidas possam respirar na terra que nós estamos, ó Senhor. Durante o dia, o Senhor vai preparando cada coisa que temos que fazer. Quando nossa força falta, o Senhor vem com a providência e nos ajuda a manter-nos de pé, Senhor. Meu Deus, quando falta a fé, o Senhor nos mostra o quão o Senhor é maravilhoso para conosco. Meu Deus, a terra está cheia da tua glória. Cada um de nós resplandece no canto onde estamos. As batalhas e as lutas tentam nos parar, nos reprovar, mas o Senhor vem e nos dá ânimo, enche-nos da tua presença, nos levanta, nos põe de pé, nos mostra um novo horizonte. O Senhor é quem nos dá a veracidade de tudo que nós fazemos, ó Pai. Por isso nós te agradecemos. Senhor, ser com aqueles que não puderam vir, que sejam eles cheios de saúde, vitória, que se recuperem, em nome de Jesus. E Pai, envia para nós a tua santa palavra. Amém. Queridos, eu tinha uma palavra aqui que chamava Deus e nós. Aí o senhor falou, não. Espera aí, o senhor falou assim, não. Eu quero que você pregue sobre sinais. Eu sei que tem pessoas aqui pedindo sinais para Deus. Você quer uma garantia do próximo passo? Ou se você realmente é uma pessoa interessante para a obra que Deus está fazendo na terra? Então se prepara. Abra sua Bíblia em Mateus 2:2. Pode sentar, por gentileza. Pode ler a Bíblia no seu canto, acomodado, por favor. Muito obrigado. Deus abençoe. Você conhece a pessoa que está do seu lado? Cumprimentou? Diz para ele bem-vindo. Diga que sua experiência seja boa. Amém. Glória a Deus. O livro de Mateus, capítulo 2 e o versículo também o 2. Mateus 2:2. Olha para o seu irmão e diga para ele, o título da mensagem hoje é O Sinal que você pediu. O título da mensagem são sinais, tá? Só para falar com você, né? A palavra, esse é o interesse de Deus, é falar com você. Você vê, eu ia pregar no fim da Bíblia, Apocalipse 21:3. Nós íamos falar sobre Deus e nós. E tudo que nos distanciava foi tirado. Mas o Senhor me mandou vir por aqui para o início do Novo Testamento. A palavra diz assim: e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Vamos ler de novo? E perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Você sabe que está falando aqui dos magos, né? Eles nem sempre foram chamados de reis magos. Foi depois, e depois, e depois. Os magos é uma palavra que se traduz também para mestre ou para professor, tanto faz. Pessoas que entendem de astronomia e lê o tempo. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, eu te dou graças, porque onde estamos, Pai, realmente onde estamos, nos tornamos alvo das tuas bênçãos. A tua palavra vai falar com o nosso coração. E o nosso coração, meu Deus, vai recepcionar a tua palavra. E logo em seguida o Espírito Santo. Seremos cheios, seremos renovados, nossa fé será aumentada. Aquilo que para nós parecia um monstro até agora à tarde, depois desta palavra, será apenas um grão de areia. Nossa mente será fortalecida. Meu Deus, a palavra em nossa boca, ela não terá timidez. Ela será forte. Ela combaterá o inimigo. Nós teremos o poder, Pai, de quando falarmos ou quando orarmos, seremos intimidadores, porque tua palavra está em nós. Somos tomados por uma força que vem de Deus. Somos auxiliados pelo Espírito do Senhor.
somos renovados na tua plenitude, porque Deus tem algo grande com cada um de nós. Como poderemos, Senhor, como, meu Deus, poderemos resistir o dia mau e assumir o compromisso de ficar diante de grandes desafios? Somos carne. Meu Deus, nosso emocional tem limite, assim como nossas forças. É por isso que nós precisamos, Pai, que o Senhor seja por nós. E levante a tua bandeira no nosso campo de batalha, mostrando que o Senhor é nosso general. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Amado, olha para o seu irmão mais uma vez. Diga assim para ele: você hoje vai ver sinais. Querido, às vezes nós temos um pensamento a respeito da palavra de Deus e aquilo nos chama a atenção e muda totalmente a programação mental que nós temos. Você já pensou alguma vez na sua vida, lá enquanto você está deitado na sua cama, ou você está fazendo uma oração onde você costuma buscar a Deus, e aí você se vê uma pessoa grande, derrotando o gigante que te assombrou naquele dia e dando resposta naqueles lugares que você ficou mudo. Você se sente uma pessoa diferente, uma pessoa cheia da graça de Deus, e aí você se prepara. E quando amanhece o dia, você recebe um apagão no seu interior e você não se lembra de nada do que você fez na noite anterior. Você não é aquela pessoa. Você voltou a ser exatamente a pessoa retraída, aquela pessoa que a fé, ela está numa balança. Hoje ela pesa para ruim e amanhã para pior. Você não é a mesma pessoa. Quando esses homens entram em Jerusalém, eles são de longe, são de outra terra, pertencem a outro povo. Muitos dizem que eles são da Caldeia, outros dizem que eles vieram da Síria. Há uma série de especulação a respeito desses personagens que foram recepcionar o nascimento de Cristo lá em Belém. Mas eles não foram direto para essa pequena cidade, que significa Casa do Pão. Eles passaram em Jerusalém, porque sabia que lá era o berço da promessa de Deus. E quando eles chegaram em Jerusalém, se depararam com aqueles que eram os guardadores fiéis da lei do Senhor e das escrituras mosaicas. Pelo menos isso deveria ser verdade. E quando eles chegam ali e perguntam, obviamente eles estão perguntando para pessoas que têm tudo a ver. Eles não estão perguntando para alheios ou para uma nação desconhecida, mas estão perguntando para o povo que ouviu as profecias de Jeremias, as profecias de Isaías, as profecias dos grandes profetas, ouviram a palavra dos sacerdotes. Eles estão no lugar certo. Eles estão no ambiente onde eles deveriam estar para fazerem as perguntas que fariam em seguida. Quem sabe você que entrou aqui esta noite, você que ocupou um desses simples lugares, você chegou aqui talvez buscando um lugar suntuoso, um pouco melhor. Para mim isso aqui é maravilhoso. Para mim esse lugar que nós estamos é uma construção que merece o meu respeito. Mas o que eu estou falando aqui hoje é da palavra de Deus. O que eu estou falando aqui é a respeito de Cristo. É a respeito daquilo que Deus já falou com você. Deus não está falando com pessoas estranhas. Ele não está falando com outros povos. Ou com alguém que ele precisa primeiro falar alguma coisa para que a pessoa entenda o que vai ser dito aqui hoje. Quando eles perguntam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Você já imaginou o que isso causou em Jerusalém? Eu não quero falar de Herodes aqui hoje, porque a palavra que Deus me deu, ela não toma essa linha, mas ela toma a linha profética daquilo que Deus quer falar com o seu povo. Então eu estou pulando Herodes. Mas quando ele fala isso, ressoa mal aos ouvidos de Herodes, que ocupava a cadeira mais importante de Jerusalém. Também ressoa mal aos ouvidos do povo que estava lá fora. Porque aqueles que deveriam ser os guardiões da promessa, eles estão assustados,
Eles não sabem responder o que aqueles homens estão perguntando. Como assim? Que rei você está falando? Do que você está falando? Nós não sabemos o que significa essa sua pergunta. Estava acontecendo debaixo dos seus narizes, na palavra popular. Sabe o que o Senhor me manda te dizer? Está acontecendo na tua frente, está acontecendo debaixo do seu nariz, está acontecendo na sua casa, na sua família, está acontecendo na sua vida, mas você não percebeu. Sabe por quê? Porque você está distraído ultimamente. É o que Deus me manda falar. Porque você está desapercebido ultimamente. Eles deveriam ser o guardião da promessa, assim como você deveria ser a guardiã e o guardião da promessa que Deus fez pela sua vida. Ah, mas Senhor, a promessa do Senhor caiu no meu esquecimento. Os dias passaram, os anos também, os meses vieram, a chuva caiu, o vento soprou e eu esqueci do que o Senhor prometeu para mim. E aí quando isso acontece, você não tem aonde se agarrar. Você não tem aonde se apegar. Diga para o seu irmão, se você esquecer a promessa, você está de frente de uma escada sem o apoio do corrimão. Você entendeu, querido? Você está ali para tropeçar. Você está correndo o risco de cair. Porque você está sem a segurança. Quando eles fazem essa pergunta, eles esperavam uma resposta. Eles esperavam que os guardiões da promessa, aqueles que viviam debruçados nas Escrituras, entendessem letra por letra o que aqueles homens estavam perguntando. Mas aí eles foram despertados. Eles correram porque o rei apertou ele, chamado Herodes, e eles correram para os escritos e disseram, sim, alguém deve nascer nesse tempo. Porque o Senhor te diz, alguma coisa vai nascer nesse tempo na tua vida, alguma coisa vai se cumprir na tua história, vai se cumprir na tua vida, vai se cumprir na tua casa, e você sequer tomou assunto dessa condição. Os céus continuam trabalhando para uma nação desapercebida. A promessa de Deus parece que ela não é importante para nós. Nossas preocupações é importante para nós. Eu tenho que chorar por isso. Eu tenho que me lamentar por aquilo. Eu tenho que ficar triste pelo que eu ouvi. Mas a promessa de Deus se perdeu. E o Senhor me manda te convidar essa noite. Que você precisa voltar. Você precisa tomar a sua posição de antes. Você precisa depositar na sua memória que quando Deus fala, Ele cumpre. Você precisa entender que quando Deus promete e Ele faz acontecer o que Ele prometeu. Ele prometeu Jesus para aqueles dias e era certo que Jesus viria. Quem eles estavam esperando? Trombeta tocar, esperando que um chefe de Estado chegasse no seu carro para descer e falar, olha, nós estamos aqui porque a festa está acontecendo na casa de Herodes. Não, o Senhor te diz, a promessa é para você. A promessa não é para o teu vizinho, a promessa não é para o teu amigo, a promessa não é para o teu irmão, a promessa é para a tua vida. Diga para o seu irmão, então levanta a cabeça. Sabe o que o Senhor te diz essa noite? Esse foi o meu sinal para você. Eu fiquei em lugares, foi o meu sinal para você. E nada aconteceu ainda, aconteceu sim. Porque a palavra de Deus, ela vira instrumento. A palavra de Deus, ela gera para o mundo físico aquilo que é para os nossos olhos. Os sinais estavam ali logo na frente deles. Debaixo do nariz, o que eu quero dizer com isso? A palavra, eles viviam debruçados naquela lei, sabiam quem era Moisés, sabiam quem era Arão, sabiam quem eram os homens do passado, mas esqueceram de quem era o Senhor, que Deus viria para eles. Deus está chegando na tua vida, a promessa do Senhor está se cumprindo, e você está como alguém que dorme. No seu coração não condiz com o que Deus está falando. O que tem na sua mente não abraça o que Deus está pregando para você esta noite. Você não está preparado, não está esperando. Você sabe como que Deus fez para a grávida dar à luz?
a semente cresce no seu ventre. Porque se tivesse que vir pelo vento, ela esqueceria que ia ser mãe. A criança ia chegar, ela não estava em casa. O cristão está assim hoje. Só no Mercado Livre entregar seu filho, você não ator em São Paulo. Deixa com a vizinha. Você está entendendo? O Senhor está falando disso, desse desapercebimento da sua vida. Não há empolgação no seu coração quanto à promessa de Deus. Deus está falando aqui de sacerdotes, de homens que deveriam estar o tempo todo colocando no coração das pessoas: escuta, irmão, você está chorando hoje, mas o nosso Salvador está vindo o Rei dos Judeus, está vindo aí, tudo isso aqui vai mudar com a chegada dele. Sabe aquele cego da sua casa, ele vai enxergar. Sabe aquele paralítico, fala para ele que é a alegria do coração, fala para ele se arrastar pela casa com felicidade, porque ele vai correr amanhã pelos corredores. É o que Deus está falando aqui hoje. Fala para aquele que está passando prova, que ele vai chegar num tempo de riso tão grande, que vão chamar ele de bobo alegre. Mas é porque ele está curtindo uma coisa que ninguém mais está. Está rindo do que, irmão? Estou rindo de tanta bênção que Deus está mandando na minha vida. Eu abro a janela e dou de cara com bênção. Eu saio da porta, dou de cara com bênção. Eu saio para a rua, mais bênção. Eu vou ali, bênção de novo. Você está entendendo? É isso que Deus está falando. É para você, mas você está ocupado com o quê? Estou ocupado com o amargo da vida, pastor. Eu estou ocupado, eu estou alugado e estão pagando caro para alugar minha mente, meu coração, está alugando a minha alma. Eu estou até meio depressivo, meio depressiva. Eu estou ocupado, não tem lugar para mais nada. Jerusalém estava assim. Jerusalém estava tomada. Os sacerdotes estavam ocupados. O sacerdote está ocupado com o quê? O sacerdote deveria falar o que para o povo? O rei vem vindo aí. Nós temos que estar de olho na promessa. Tudo indica que está se cumprindo. Escuta aqui, escuta. Olha os indícios dos sinais de Deus para a sua vida. Pastor, eu fui ali fechar um negócio e não fechou. É um sinal, não é que não fechou, é um indício de algo grande que está chegando. Abra os olhos, abra a tua mente. Você está tão acostumado a perder que você não está entendendo na hora que você vai ganhar. Oh, glória, aleluia. Eu viajei, atravessei o estado todo, cheguei lá para nada. Quem te disse? Sinais. O japonesinho está muito longe, mas balança e fala: acorda, irmão, acorda. Diga acorda para os sinais. Diga, irmão, seu irmão aí, acorda para os sinais. Diga, tudo que você fez é sinais. Sabe aquele dia que você chegou tarde em casa, sem fazer o que era preciso? É um sinal de Deus. Sabe aquele dia que você falou com aquela pessoa: compra essa casa aqui, isso é demais para mim? Foi um sinal de Deus, e você dispensou. Pai. Você sai dando tua bênção para o povo. Falar: mas eu conheço fulano que pode. Olha, você profetizou o que é seu na vida de outro. Você está perdendo. O Messias era de Jerusalém, mas Deus teve que trazer pessoas de fora para avisar que ele já tinha chego. Ele já nasceu, mas eu nem tomei banho, não arrumei o cabelo, como é que eu vou lá? Você vai chegar atrasado. Quando chegar já é moço. Eu não acredito que o Messias nasceu. O que eu estava fazendo durante esse tempo? Pensando se o sol pode ficar quadrado. Você quer resolver a profecia de Deus, as promessas de Deus na sua vida? Você. Mas o Senhor está te dando sinais. Onde você foi hoje, você não pôde ontem. Onde você está indo ultimamente, há tempos atrás você não ia, e você não sabe separar o negócio. Meu Deus. Balança aí de novo, empurra. Fala, vê se acorda. Diga, tem um semáforo em cima de você, diga. Tem um semáforo na sua frente, mudando de cor toda hora. Quando é vermelho você para, quando é verde você vai. Bendito seja o nome do Senhor. Está acontecendo sinais de Deus na sua vida. Amém. Eu quero falar outro sinal que você não precisa ir para lugar nenhum. Aqui, ó. Você está começando a pensar em coisas que você não pensava antes.
Ó, Deus vai dar aquilo ali para mim. Opa, você já mudou de status espirituais. Antigamente você nem olhava. Né? Não posso ter, não vou nem olhar. Você já está olhando. Gente, estou com uma vontade naquele lugar. Você já está tendo vontade, irmão. É um sinal. Primeiro o Senhor manda o sinal, depois Ele realiza. Você fala, é tão maravilhoso o que eu estou sentindo aqui, que parece que eu já me vi naquele lugar. Parece não. Você já se viu pela fé, vai entrar lá, vai sentar no melhor lugar e vai dizer, Senhor, eu estou sentado entre príncipes, saí do monturo, bendito seja Deus. Deus está falando. Terceiro sinal. Você está olhando para dentro de um lugar onde as pessoas não estão na mesma visão que Deus te coroou. Então Ele vai mandar pessoas de longe. Acredita nisso? Vai mandar pessoas de longe. Você vai falar, hein? Quando? Saiu lá para você. Você não entendeu? Eu estou te telefonando porque deu certo aquele negócio lá. Meu Deus do céu, eu nem estou pronto para ir, não estava esperando. Você tem que esperar. Amém. Diga, eu falei. Tratei com eles. Agora só falta a última parte. Esperar. O Senhor te diz, espera, porque já deu certo no céu e vai dar certo na terra. Deus diz, já dei ordem aos anjos a teu respeito. Eles estão trabalhando pela tua vida. Amém, irmão? Deus está dando sinais. Você está percebendo os sinais? Está dando sinais, né? Deus está dando sinais. O Senhor está te convocando, porque está acontecendo uma coisa nova na tua vida. Eles foram para Jerusalém, não sabiam onde era, mas eles foram para Jerusalém em busca do quê? Em busca, irmão, de uma informação, porque sabia que lá, aquele povo, eram os que recebiam as promessas de Deus. É você que recebe as promessas de Deus aqui na terra, não é o mundo não, é você, querido. É você, querida. A promessa do Senhor vem para a sua vida. Talvez Deus te prometeu num dia, você não levou em consideração, colocou aquilo para dormir na berlinda, esqueceu. Não! Eu vou te dar uma ideia. Faça uma pulseira com as promessas de Deus na sua vida. Coloque algo para te lembrar que Deus te prometeu. E que o Senhor vai fazer. Enquanto o rei não vinha, o povo já tinha que se sentir como a nação privilegiada de Deus. Enquanto não chegava aquele que ia defendê-los, ser por eles, libertá-los, eles tinham que se sentir livres, porque eles têm o quê? Diga para o seu irmão, esperança. Querido, isso é muito importante, você tem que entender, a esperança, ela é o berço que acalenta a promessa. Eu vou acreditar só quando eu ver. Então sai de Jerusalém. Os sinais estão aí na sua vida. Os sinais estão na sua vida, evidentes de que algo está acontecendo. Tem algo para acontecer na sua vida. Você está indo lá, está indo para cá, está indo para lá, está sendo chamado aqui, está sendo chamado ali. Sabe o que Deus me manda te dizer esta noite? Vá, não para não, siga o curso, porque num desses você vai se deparar com a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. E quando se cumprir a primeira, porque Deus só tem promessa de reino, só promessa de reino para o seu povo, só de reino. Pastor, estou ocupado aqui, vou ter que ir lá não sei aonde, porque aconteceu um negócio, eu vou ter que ir lá resolver. Não, irmão, não vai triste não. Sinais. Você está ocupado com uma coisa que vai acontecer. Está na tua mão. Primeiro, Deus está te dando sinais. Acredite nisso. O Senhor está mostrando para você o que Ele está prestes a fazer na sua vida. Deus me mandou aqui para te dar esse recado, que você não está atento aos sinais. Você não está atento aos sinais.
Você não está entendendo que o dia vazio de hoje é o dia da preparação. É o dia que Deus está te preparando. Deus está te avisando. Você já veio, antes você não vinha. Você já falou, antes você não falava. Você está entre eles, antes você não estava. Eles te conhecem hoje, antes não te conhecia. Quarto sinal, estão te apresentando. Diga para o seu irmão, vão te apresentar. Diga o que você semeou em palavras. Diga, virou produto. O Espírito Santo está trabalhando com a tua palavra. Você acredita? O pessoal fala assim, ó, eu conversei com fulano ou com fulana, e eles entendem disso, e tem isso, e tem aquilo. Aí você vai receber um telefonema, você vai ficar com o telefone na mão, e alguém vai ter que sentar você. Você sabe por quê? Porque Deus funciona. Coloque a mão direita na sua cabeça e diga sinais. Deus está te dando sinais. Que o Senhor vai fazer e vai realizar. Deus começou falando lá nos tempos primórdios. Ele começou a falar um pouco mais claro no tempo de Isaías, mas já havia resquício na história. A tua história já vem sinalizando, os rastros da tua história já vem mostrando para você que um dia você vai chegar no ambiente que Deus preparou para a sua vida, e isso é inegável até pelo diabo. Nem ele pode negar que você é uma bênção, porque o Deus que está construindo na sua vida não falha. Glória a Deus. Bata a palma para Jesus. Os magos pegaram aqueles homens de surpresa. E é isso que Deus tem feito nos últimos tempos. O Senhor tem pego o seu povo de surpresa, porque o povo de Deus não está na posição que o Senhor te deixou. Você não está na posição que Deus te prometeu. Você está longe da posição. Você já nega que aquilo vai acontecer na sua vida. Você já esqueceu de tanto que você não acredita que aquilo vai acontecer na sua vida. E o Senhor me chamou aqui hoje para te chamar a atenção. Ah, o Senhor manda, eu venho. Mas não tenha dúvida. Eu venho correndo. Escute. Os sinais estão chegando perto de você. Diga de Jerusalém, para Belém. Antes, irmão, promessa é para o ouvido. Cumprimento é para os olhos. Fique de pé para você ouvir isso. A promessa, quem ouviu, não viu. Bendito seja o nome do Senhor. Eu ouvi dizer que um Salvador está vindo aí. Eu ouvi dizer que Deus tem uma promessa na minha vida. Eu ouvi dizer que Deus tem uma promessa na vida dela. Aí chega alguém e fala assim, você ouviu? Eu ouvi. Está lá em Belém. Você está com brincadeira? Não, está lá, pode buscar. Está lá, querem falar com você, está lá. Pode ir lá, estão te esperando. Você foi pego de surpresa. Você entende? Você tem que se preparar para o Senhor. Se prepara porque os sinais estão ficando tão fortes na sua vida. Os sinais são brilhos tão intensos que o inimigo já não consegue mais olhar para você. O inimigo não consegue ter noção do que é ou quem é você. E o que está acontecendo na sua vida. O brilho, os sinais da promessa tomaram conta de você. Você precisa agora se preparar para ver o que Deus te prometeu.